E esses dias nós escolhemos falar sobre os atributos de Deus. Esses 4 dias então estaremos juntos, em comunhão, no partir do pão, na oração, em unidade de propósito. E nós também estamos aqui para fazer com Paulo em Atos 20, para nós ouvirmos todo o conselho de Deus. Deus tem algo a nos ensinar, a palavra tem algo a nos ensinar. E a Bíblia diz: crescer em graça e crescer no conhecimento. Então é necessário conhecimento, entendimento. E eu também quero dizer da minha debilidade. Eu estive com febre ontem o dia todo. Eu vou estar viajando para o Peru, eu e o pastor Danilo, na terça-feira agora. E eu tive que tomar algumas vacinas para fazer essa viagem, né? E é requerido. E essas vacinas foram 3 vacinas de uma só vez, e elas causaram um efeito colateral, deixaram muita febre, eu fiquei de cama o dia todo. Eu ainda estou sob efeito de febre, estou transpirando bastante, estou bem debilitado, minha voz não está na melhor condição, mas eu vou me sacrificar e fazer o possível. Então, qualquer eventual deslize, que vocês compreendam da minha parte essa deficiência. O grande sábio disse que a ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Mal sabia ele que ele estava apenas repetindo uma afirmação do Filho de Deus, que dizia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse encontro consiste em estudar os atributos de Deus, a personalidade de Deus, o caráter de Deus, saber quem Deus é e o que Deus faz. A teologia, um tempo atrás, foi chamada de rainha das ciências, e dentro desse contexto estava o conhecimento de Deus. 3 séculos atrás, era uma das mensagens principais dos púlpitos das igrejas bíblicas, das igrejas reformadas, históricas, tradicionais. Mas no último século, essa mensagem saiu dos púlpitos. Depois do tempo pós-moderno, do advento das ciências sociais, do humanismo secular, e principalmente da psicologia, o homem passou a ser o centro de todas as coisas, passou a ser o centro, passou a ser o centro da existência. Tudo que se escreve a respeito do homem. Todo simpósio, conferência, quer secular, quer espiritual, é para tratar da necessidade do homem, é para atender o desejo do homem, é para dar ao homem melhores condições. Nós estamos vivendo um antropocentrismo generalizado. O homem é o centro, onde tudo precisa ser feito para ajudar a baixa estima, a baixa autoestima do homem, para dar ao homem um significado de sua existência. Ele quer buscar felicidade, ele quer buscar a completude, a paz, e tudo está girando em torno disso, nas ciências exatas, nas humanas, nas religiosas. Então essa era pós-moderna trouxe isso, esse último século principalmente. E isso também entrou portas adentro do evangelicalismo nacional, mundial, na teologia, na eclesiologia, tudo que se diz respeito à parte espiritual da igreja. O homem também tem sido o centro. Cultos antropocêntricos, o culto realizado para o homem, o culto realizado em torno do homem, o culto à personalidade, que é o louvor, o movimento gospel contemporâneo, pregações antropocêntricas. Todas as pregações, toda leitura que se faz de devocional é achando o meio do homem se realizar, dele ser feliz, dele ser curado, dele abrir uma porta. Então a pregação é dirigida para o homem, a necessidade do homem, o que o homem quer. O movimento de crescimento de igreja trabalha para fazer uma igreja que atende à vontade do homem. Daí então saiu o pragmatismo.
Pragmatismo é aquilo que é usual, aquilo que é prático. Hoje eles perguntam não o que é certo para uma igreja crescer ou para se formar uma igreja, mas sim o que dá certo. Não importa se está errado, se é heresia, dá certo, está crescendo, o homem está feliz, está contente. Então é isso que tem sido feito. E o pragmatismo está regiando a igreja contemporânea. Há pessoas, por você ter ideia, igrejas norte-americanas, que quando vão convidar famílias ou pessoas para fazer parte da sua igreja, fazem uma entrevista perguntando a elas o que elas gostam. Elas respondem o questionário o que elas querem dentro de uma igreja. E eles vão e oferecem para essa família lazer, entretenimento, louvor, tudo que vai agradar o mundo. Então nós estamos vivendo esse momento pós-moderno, humano, sociológico, que veio desses postulados, fazendo com que o homem seja um Deus, endeusando, sendo o homem o centro do mundo. Bem, o apóstolo João advertiu disso: o que tem no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, a deidade. Eles têm endeusado os homens. Então, esses últimos séculos, esse último século com mais proeminência, tem feito isso e tem tirado dos púlpitos a mensagem central, tem tirado dos púlpitos a verdade do Evangelho. Você nunca vai conhecer o Evangelho verdadeiro se você não conhecer a natureza de Deus. Quem Deus é? O universo não funciona para o homem, a criação não foi feita para o homem, as coisas criadas não foram feitas para o homem, o mundo não é feito para o homem. Deus é o centro do universo. Colossenses 1, do verso 15 em diante, vai narrar isso. Nele foram criadas todas as coisas, quer tronos, principados, potestades, soberanias, tudo foi criado por Ele. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram feitas nele e para Ele, para que Ele tenha a primazia, a supremacia. Então o universo converge em Cristo, para Cristo. Paulo, no Cântico de Romanos 11:33, no final diz: porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o centro. Cristo é a centralidade da existência. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por Ele. E sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Uma formiga foi criada para louvor da glória de Deus. Um pássaro canta para que todos enxerguem a magnitude, a magnificência de Deus. Uma grávida dá luz a uma criança, e um ser humano vem ao mundo para a glória e o louvor, para que Deus e Cristo recebam a primazia, a proeminência. Agora, quanto mais um culto evangélico, quanto mais um louvor, quanto mais uma adoração, um cristianismo, ele deve ser todo centralizado na pessoa de Deus. E nós necessitamos disso. Você está assistindo, eu sempre falo isso, quem assiste meus vídeos vai ver essa reflexão. Você está assistindo o declínio da cristandade. Você está assistindo a corrupção do meio evangélico, a desintegração. Você está vendo a destruição da chamada igreja moderna. Você está vendo que ela está andando a passos largos para se tornar herética, para se tornar apóstata, para se tornar trono do diabo, sinagoga, etc. Você está dizendo, mas existe uma igreja imaculada, santa, sem ruga, que Ele fez uma aliança eterna com ela. Sim, mas no meio desses cristãos está cheio de bodes, abutres, e estão contribuindo para que ela seja ferida, atacada. Então o cristianismo moderno, ele é sem vida. Um cristianismo sem vida, sem entusiasmo, sem alegria, sem fé, sem vício, sem força.
Um cristianismo doente, débil, incompleto, fraco. Você liga na TV, você não vê nada mais que heresias e blasfêmias e absurdos em nome de Deus. Você vê um contingente carnal enchendo um templo no nome de igreja, mas são pessoas que estão sofrendo com o pecado, são pessoas que estão envolvidas em escândalos carnais, mundanas. Talvez é o cristianismo mais débil de todos os tempos, onde o membro da igreja moderna não consegue orar 20 minutos, onde não consegue ter conhecimento do Novo Testamento sequer, onde não domina os seus desejos carnais. Diferentemente do tempo pós-reforma, diferentemente da época dos puritanos, diferente da época de Wesley, diferente da época de Jonathan Edwards, diferente da época de Whitfield, diferente da época da história da igreja. Eram pessoas que eram mastigadas por leões. Nós tínhamos um cristianismo robusto, pessoas que oravam 1, 2, 3, 4 horas a fio, pessoas que se santificavam não só a sua vida devocional, mas santificavam a sua casa, o seu emprego, o seu vestuário, os seus filhos, os casamentos, eram santos. O cristianismo de hoje é descaracterizado, sofrido, depreciativo, anêmico, híbrido, diluído, sincrético, horroroso. E até entre nós, entre vocês que estão aqui, que me assistem, temos esse tipo de questão, que estão sofrendo contínua derrota do pecado, que vivem na lascívia, na masturbação, na cobiça, na avareza, na soberba, na ganância, na superficialidade, na espiritualidade fraca, na comunhão com Deus barata, na graça barata. Uma teologia reformada que vem de uma graça barata, onde a soberania de Deus é o centro de tudo, e a soberania de Deus é o centro, Deus é soberano, governa e faz tudo que apraz, como apraz, a hora que quer, sem pedir prestar conta para ninguém. Mas o dilema é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Esse canto de sereias está soando sobre alguns ouvidos e muitos sabem, apesar de acreditar e professar a soberania, não vivem uma vida de acordo com Deus soberano, vivem uma depravação. E qual é a causa disso? Dessa debilidade? Das igrejas abarrotarem seus templos no domingo e eles saírem dos cultos domingo, terminando um culto dominical, os seus templos recheados, e eles saindo e não fazendo qualquer diferença, inclusive comentando o mesmo tipo de conversa, frequentando o mesmo tipo de lugar, vestindo o mesmo tipo de roupa, assistindo as mesmas coisas na TV. A diferença é que o mundo tem uma religião diferente do chamado evangelho. Ele vai tratar a mulher como ímpio, o filho como ímpio, ele vai se vestir como ímpio, ele vai estudar como ímpio, ele só vai ter um vocabulário evangélico. Um dos atributos que eu vou citar aqui é da onipresença. Que Deus está presente em todo lugar. Você sabia que você nunca vive sozinho? Você sabia que quando você está sozinho, você não está sozinho? E é quando você não está sozinho, diante de um Deus onipresente, que o seu cristianismo é aprovado. Ou é aprovado. Então, quando você está sozinho, e está na presença de Deus onipotente, ali é a prova de mal. Que você faz a diferença de que serve a Deus e não serve. E nós sabemos que a maioria não tem conseguido fazer. E qual é a causa dessa descaracterização moderna da igreja moderna? Qual é a causa dessa debilidade, desse câncer que está dentro de nós, entre você? Me responda, como foi sua vida devocional essa semana? Me responda quanto tempo você se dedicou à oração essa semana? Quantos capítulos da Bíblia? Eu não estou perguntando de credos, de confissões, de sínodos. Eu estou dizendo quanto tempo você ficou na presença de um Deus santo e triuno essa semana. Se sua
constância em realidades é inútil. Quanto tempo você fugiu do pecado, santificou-se, obteve vitória contra o pecado, professou a fé em obras? Muito pouco. E qual é a causa disso? O porquê, mesmo você sendo um cristão sincero, fiel, contribuinte da casa, um dos grandes motivos dessa derrocada evangélica é a falta de conhecimento de Deus. É porque a pregação dos atributos de Deus sumiu nos poucos. É porque a cristandade não sabe quem Deus é, não conhece a sua essência, o seu caráter, o seu temperamento, sua personalidade, os seus atributos. E por não conhecer quem Deus é, por não conhecer a natureza de Deus, a santidade de Deus, eles não podem compreender o Evangelho, não podem compreender a cruz de Cristo, não podem compreender a depravação radical do homem, e não podem temer a Deus sem conhecer. Como é que você vai temer a quem você não conhece? Como é que você vai crer, professar fé em quem você não conhece? É controverso, é paradoxal, você não pode fazer. Isso tem que ser a causa do declínio. Isso para a igreja geral, o compromisso de Cristo geral. As denominações pentecostais tradicionais, carismáticas e evangélicas, para os círculos teológicos faculdades, para a literatura cristã, estão todos naufragando por falta de conhecimento de Deus. E é isso que eu vou discorrer, que à luz das Escrituras, o que a ignorância de Deus traz, quais as consequências, os sintomas, o que ocorre quando até um cristão em um individual não possui conhecimento de Deus. Eu não estou dizendo conhecimento a respeito de Deus, conhecimento da igreja, conhecimento do parcial bíblico, eu estou dizendo de conhecimento da pessoa. Eu disse aqui de manhã que um dos atributos é a pessoalidade de Deus. Deus é uma pessoa. Deus não é uma força positiva, Deus não é um objeto inanimado, abstrato, Deus é pessoa. Façamos o homem nossa mais semelhança de Gênesis. O termo para Deus está Elohim, substantivo de pluralidade. Está falando de 3 pessoas e está falando que um Deus pessoal cria seres pessoais. Deus é pessoa. O que é ser pessoa? Ter volição, vontade, ter ciência, ter sentimento, ter opinião. Então tem que conhecer esse ser chamado Eu Sou, El Shaddai, Elohim, Adonai e Yahvé. Vamos estudar à luz das Escrituras o que a Bíblia diz. Oséias 4:3 é um clássico. Oséias 4:6 é um clássico do que eu estou ensinando. Presta atenção. O livro de Oséias foi escrito no quadro tão caótico de Israel. Há 40 anos, Israel estava desmoronando espiritualmente. Estava se degradando, se execrando, se corrompendo, sofrendo um esfriamento, apostasia e uma idolatria. E você tem um tipo ali, quando Oséias toma uma prostituta, toma um chamado Gomer. E ela é um tipo do povo de Deus e de Deus. Ela deixa Israel, ela deixa Oséias para buscar os homens. A igreja está deixando a Deus para buscar os títulos. Ela comete prostituição física. A igreja é prostituição, ou o povo de Deus, prostituição espiritual. E qual é a causa?
Qual é o motivo? Ele está dizendo: o meu povo, a palavra é endereçada para o povo de Deus, para o Israel. A palavra é endereçada para a igreja, não é para a impiedade que se perde. O meu povo se perde, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A tradução que eu estou usando aqui é: está sendo destruído. Se você vê, está sendo feito um bombardeio contra o povo de Deus, está se desintegrando, se desformando, sendo destruído. E qual é a causa? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento de quê? Falta de conhecimento de Deus. O cristão vai se destruir se não adquirir o conhecimento de Deus. A cristandade está naufragando por falta de conhecimento da pessoa de Deus, de conhecer quem é aquele que você professa fé. Nós estamos fazendo como Gomer, deixando Oséias e indo atrás de outros homens, deixando Deus indo atrás de outros deuses. O meu povo fez duas maldades: a mim me deixou o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. As pessoas estão deixando o manancial de águas vivas, estão deixando o Senhor, o conhecimento, para ir atrás de cisternas rotas que não retêm água, que não justificam o pecador, que não santificam, que não regeneram, que não suprem a necessidade do homem, que não completam o homem. Essas cisternas rotas pode chamar ciências humanas, psicologia, modismos avivalistas, modismos carismáticos e até modismos reformados e tradicionais, ondas que passam, que não suprem. Notem que quando Deus deu o maná para Israel, Israel morreu. Jesus vai dizer: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta por mim verá. Vejam, o maná era algo que Deus fez, era uma bênção, era um prodígio de Deus dado ao homem, e o matou. Jesus estava dizendo: nem algo dado pelo meu Pai é suficiente para nos preencher. Nem algo que Ele faz, nem algo que Ele tem, só Ele próprio pode satisfazer. Eu sou o pão, tem que comer de mim, se alimentar de mim, do meu conhecimento. A falta de conhecimento de Deus. Depois Ele vai dar o remédio, não sei. É só assim. Talvez essa não é a causa de você estar caindo em pecado, em devassidão, em desviamento, falta de conhecimento de Deus. Será que não é a causa do pecado que está te destruindo? Satanás está ganhando terreno, está te tripudiando, dominando, ganhando campo. É porque você não sabe quem Deus é. Você não conhece a natureza, a pessoalidade, o ser Deus. Essa é a causa. Não há conferências ensinando quem Deus é, livros escritos ensinando quem Deus é, pregações no YouTube, internet ensinando quem Deus é. Não há literatura, não há simpósio, não há conferência, não há nem temas em seminários teológicos que duram meses e anos. O estudo dos atributos de Deus. Provérbios 29, 18 diz assim: o outro foi Oséias 4, 6, Jeremias 2, 13, das cisternas rotas, se você está notando. Agora Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se coloca. Precisa ser abrido só para prestar atenção. Vai ter textos que eu vou pedir para você abrir, são muitos. Esses já estão todos escritos. Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe.
Essa palavra no original hebraico, profecia, quer dizer assombro, quer dizer visão ou revelação. Não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo visão, o povo se perde. Não havendo visão ou não havendo revelação, o povo. Você tem notado uma corrupção no meio do evangelho, uma corrupção do gênero, uma corrupção da família cristã, uma corrupção dos ministérios do evangelho, uma corrupção no pastoral, uma corrupção nas famílias, uma corrupção nos casamentos, uma corrupção na juventude cristã. O que a juventude cristã está corrompendo? Só mais um pouquinho, cuidar aumentar aqui. Se não dá certo, você volta. Qualquer um. Uma corrupção aí. Qual é a causa? O meu povo, não havendo profecia, não havendo visão, não havendo revelação, o povo, não havendo visão de Deus, não havendo revelação de quem Deus é, o povo se corrompe, a igreja se corrompe, o púlpito se corrompe, o corpo se corrompe, a mente se corrompe, o casamento cristão se corrompe, a vida cristã se corrompe. Se não houver visão de Deus, notem, Isaías só foi ter um impacto de quem ele era. O seu pecado só foi expiado quando ele teve uma visão da majestade de Deus, quando ele viu Deus no trono, quando ele viu a justiça de Deus, a santidade. Enquanto ele não teve uma visão, uma revelação de quem Deus é, ele continuava inteiro. A palavra do hebraico para corromper também significa. Eu vou dar dois termos aqui semelhantes ao corromper. Não havendo visão, profecia, conhecimento de Deus, o povo se corrompe, depravar e perverter. O povo se deprava. Você já viu algumas mulheres no meio evangélico? Você já viu algumas mulheres que evangélico? Elas não deviam ler a Bíblia, elas deviam só ler Provérbios 7. O caminho da mulher adulta. Provérbios 7:10 diz que quem veste roupa sensual é prostituta. É semelhante a prostituta. Você já viu algumas mulheres que simplesmente estão se depravando, se pervertendo? Você já viu casais solteiros cristãos pervertidos? Você já viu homens evangélicos maníacos compulsivos sexuais pervertidos? Homens que não vão para a cama sem consumir pornografia, pastores viciados em pornografia, casais cristãos em profunda fornicação. Por quê? A falta de conhecimento de Deus deprava, perverte o homem. E sabe qual que é o significado da palavra? Corromper, deixar a solta. Deixar a solta. Não havendo visão de Deus, o povo fica solta. O povo fica sem baliza. O povo fica sem regras. Deixa solta, escancarado, sem rédeas, sem limites, sem balizas. Quando um homem, uma igreja, um cristão, um ministério não detém o conhecimento de Deus, ele se corrompe, ele se perverte, se deprava, fica solta. Talvez não é esse o caso. Talvez não é solta fisicamente ou moralmente. Você até está inserido no contexto reservado, mas a
suas emoções estão soltas, o seu pensamento está solto, o seu juízo está solto, é depravado, vulgar, imoral, não tem rédeas, mentes viciosas, corações pervertidos, falta de conhecimento de Deus. E essas duas coisas, o meu povo é destruído, se perde, o meu povo se corrompe, o meu povo está solto, por falta de conhecimento, converte-te numa terceira realidade. Por que você acha que há um pecar desenfreado no meio da cristandade? Por que você vê dentro da igreja dos chamados círculos evangélicos pecado? Por que você vê encontros e retiros de outras igrejas? Gravidez entre os solteiros, fornicação do corpo, dentro do corpo de Deus, adultério, divórcio, bebidas, heresias. Por que você vê isso dentro do corpo? Um pecar desenfreado, imoralidade, divórcios. Por quê? Olha a causa, está escrita em 2 Coríntios 15, 34. 2 Coríntios 15, 34. Recuperem o bom senso e parem de pecar, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo, para vergonha vossa. Paulo estava escrevendo aos Coríntios e estava havendo um pecar desenfreado. Alguns estavam duvidando da ressurreição. Alguns agnósticos estavam encontrando a igreja e levando algumas mentes nécias, e parte da igreja estava pecando, se corrompendo. Paulo então vai dizer: recupereis o bom senso e pare de pecar. Por que vocês estão pecando? Falta de conhecimento de Deus, diz Paulo. Olha que revelação profunda, de modo individual. Está havendo um pecado desenfreado entre a igreja, entre os cristãos, por falta de conhecer a Deus. Mas o que quer dizer? Por que os cristãos não têm temor de pecar? Porque não têm temor a Deus. E por que não têm temor a Deus? Porque não conhecem a Deus. E quando não se conhece a Deus, não se tem temor a Deus. E quando não se tem temor a Deus, não se tem temor de pecar. Em pecar. O que restringe você de pecar? Você já parou para pensar? O que restringe você de fazer uma besteira? O que restringe você de ser vencido pela presença? De parar uma dança do pecado? Temor a Deus. O temor a Deus é onde? Coração. Quando eu sei que Deus Santo me sonda, me conhece, é onipresente, todo o meu serviço é prestado a Ele, é um Deus Santo, o atributo mais proeminente. E quando eu sei que Ele é santo, absolutamente santo, justo, quando eu sei, conheço Ele, eu temo a Deus, e esse temor me restringe, me impede de pecar. Se você notar a cristandade carnal, os levianos evangélicos, os que estão envolvidos em pecado, eles não têm um mínimo de conhecimento de Deus, eles não têm temor a Deus, são irreverentes, são indiferentes, são frios, eles não têm temor de pecar. Não faz diferença ir a um culto ou um prostíbulo, não há temor de Deus, não há temor em pôr uma vestimenta sensual, não há temor em assistir uma cena indecente na TV, não há temor em tocar na namorada, não há temor em pronunciar uma palavra torpe, não há temor em vagar devagar em pensamentos lascívios. Por que não há temor? Porque não conhecem a Deus, não conhecem a santidade, a justiça, o caráter moral de Deus, a beleza do seu ser. Essa nação só vai parar de pecar. A igreja evangélica só vai voltar a ser santa quando ela souber que Ele é santo. Sede santos, porque eu, Senhor, sou Deus, sou santo.
sem santidade, ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Lembra da luta? Quando Davi fez o céu? A Bíblia diz que pesou no coração. Ele quis prosseguir loucamente. Davi pecou. Ou foi tentado. Instantaneamente o temor se apoderou. Porque a maior parte dos atributos está descrita nos Salmos, e o maior escritor dos Salmos é Davi. Davi conhecia Deus e Davi tinha temor de Deus, e quando ele incitava ao pecado, o seu coração pesava. Ele sabia que ele estava traindo um Deus santo. Quando ele peca com Batseba, ele mata Urias, ele adultera, ele arruína uma família. Quando ele vai confessar o pecado, ele não atribui o pecado a Batseba nem a Urias. Ele diz: pequei contra o Senhor, e somente contra o Senhor fiz o que era mal. É contra o Senhor, é o Senhor que é afetado com o meu pecado. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. É Deus que é ofendido quando você peca. É a santidade de Deus, é a justiça de Deus que é infringida. Tema Deus, igreja. Tema Deus. Saiba quem Deus é. Deus não é um Papai Noel. Deus não é um Santa Claus. Deus não é um fanfarrão bonachão. Deus não é um ser limitado que está ali para atender demanda humana, despachando bênçãos. Deus é soberano, triuno, onipotente, infinito, eterno. Você não é nada mais que o gafanhoto, filho. Qual é a consequência de não consequência a Deus? Invariavelmente vai levar muitos tipos de cristãos, muitos evangélicos, ao sincretismo. O sincretismo é a miscigenação da religião. É a aglomeração dos credos. E nós estamos conhecendo uma igreja sincrética, que deixou a vida do nosso irmão Fim, a Romaria para a Aparecida, cada de joelho, deixou de consultar os mortos, o kardecismo francês, para consultar os profetas do Mediterrâneo, para fazer a novela da Sagrada Família, a voz ungida, para crer no ato profético e na unção, nos batismos do Espírito Santo frenéticos, sem base bíblica, sem base bíblica. Sincretismo. Juízes 17:6 diz isso. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O período dos juízes foi um dos períodos mais críticos de Israel. Foi um período de 300 anos de decadência espiritual, que Deus enviava juiz após juiz e livrava Israel da servidão dos inimigos. Israel, pouco tempo de receber um livramento, voltava à desobediência e à rebeldia. E qual era a causa disso? O texto que eu li. Naqueles dias não havia rei em Israel. Rei fala de uma autoridade, fala que não havia lei, não havia conhecimento, e pela falta de um rei, a regência, pela falta de um monarca conduzir Israel, e esse monarca imprimir sobre Israel a lei, Israel estava perdida, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, cada um tinha sua forma de adorar, de
sincréticos, adorando o Deus Yahvé e a outros deuses também. E qual é a causa? Naqueles dias não havia rei, não havia lei, não havia conhecimento. E a falta de conhecimento de Deus leva ao sincretismo. As pessoas estão perdendo a identidade cristã, não sabem que Deus crê, não sabem que credo professam, não sabem qual teologia fundamenta a sua fé, estão tornando uma igreja sincrética, misturando os credos, as etnias cristãs, misturando as formas de culto e criando uma igreja descaracterizada, sem identidade, um evangelho sem identidade, um cristão sem identidade. E por que não tem identidade? Porque ele está usando, ele está reivindicando, ele está extraindo os seus recursos de outra fonte que não é Deus. Freud tem ditado mais a igreja do que a palavra. As ciências humanas seculares têm ditado mais a igreja do que a palavra. A falta de conhecimento de Deus leva a uma depravação e a vulgaridade da parte do homem, que leva a ele ser sincrético. Olha aqui, cada um fazia o que parecia. Naqueles dias não havia rei Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. 300 anos de naufrágio, de apostasia. Nós estamos vivendo assim quase um século. Quase um século de sincretismo. Salvo alguns remanescentes que Deus poupa, algumas igrejas, não estou generalizando, eu sei que tem homens de Deus, igrejas bíblicas em algum lugar. Nós estamos vivendo quase um século onde a igreja perdeu a identidade, principalmente dos anos 70 para cá, com o movimento carismático neopentecostal. A igreja perdeu sua forma bíblica, teológica, e passou a acreditar em espíritos enganadores e doutrinas de demônios. As visões, revelações e profecias têm ditado 90% do evangelicalismo nacional, e não as escrituras, tornando uma igreja apóstata, um cristianismo fraco, que crente em qualquer Deus. Você lembra quantos anos atrás? Dente de ouro, unção do riso, cair no poder, ato profético, batalha espiritual, unção com óleo. Então você vê tradicionais, batistas e presbiterianos e metodistas. Você via pentecostais, assembleias, Deus é amor, até que verdade. Todo mundo adquirindo isso, perdendo a identidade. Todo mundo ia atrás de uma unção, de um mover. E eles já tinham sua crença formada, e eles complementavam ela com essas novas revelações. E tem igrejas que abraçaram isso e nadaram até o pescoço e perderam a forma e a identidade. Então apareceram as igrejas renovadas, as igrejas neocarismáticas, as igrejas reformadas, renovadas, e virou uma paterna. E se perdeu a doutrina, se perdeu a palavra. E criou uma geração débil, uma geração que namora, uma geração doente, uma geração fornicária. E qual é a causa do sincretismo? Todo mundo fazendo o que parece bem aos seus olhos, criando seus credos, a sua teologia, a sua forma de cultuar, a sua forma de adorar, a sua forma de orar, a sua forma de se doutrinar. Por quê? Falta de conhecimento de Deus. Falta de saber quem Deus é. Falta de conhecer os seus atributos. Os pastores perderam ser Deus pelos cultos. Se Deus fizesse o que fez com Nadab e Abiú, não vestiria quase um pastor dele. Quinto, sem conhecimento não podemos adorá-lo. João 4, 22. Sem conhecimento de Deus não podemos adorar.
Você se lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Ele pediu algo. A mulher respondeu: por que tu, sendo judeu, pede? Amém? Porque os judeus não se dão por samaritano. Mulher, se eu tivesse o dom de Deus dentro para contigo, eu pediria água, eu te daria água da vida. Então Jesus vai discorrer com essa mulher, ela percebe que ele é profeta, percebe que ele tem uma aptidão espiritual. E ela vai fazer uma pergunta que nós devemos adorar neste monte novo. Jesus responde assim: vós adorais quem não conheceis. Por que ele disse isso? Porque os samaritanos se originou da época do rei Oséias, quando Israel foi invadido pela Síria e foi levado cativo e nunca mais voltou. O remanescente que ficou lá, naquela cidade, foi povoado por um povo pagão, idólatra. E esse povo se juntou, esse remanescente rei, formando os samaritanos, originários da cidade de Samaria. O samaritano é um povo sincrético, idólatra, místico. Eles não creem em toda a Bíblia, eles creem só na Torá. Então eles não têm todo o conhecimento de Deus. Eles não conhecem na exatidão quem Deus é. E esse conhecimento débil de Deus foi suficiente para Jesus declarar: você adora quem você não conhece. E se você adora quem você não conhece, você não adora a Deus de fato. É o que está acontecendo nesses tempos em todo lugar. As pessoas estão levantando as mãos para os céus, estão cantando, estão adorando quem elas não conhecem. Estão levantando as mãos para Santa Claus. Estão levantando as mãos para um bonachão. Estão levantando as mãos e estão cantorolando a um Deus humano, covarde, fraco, limitado. Nós estamos adorando quem não conhecemos. O Deus contemporâneo não é um Deus bíblico. Quanto louvor, música em nome de Deus, onde uma massa inteira é ignorante. Não existe adoração sem conhecimento de Deus. Não existe. Não importa o quão bom intencionado você, a mulher, era. Não importa. Uzá foi bem intencionado. Quando ele tocou na arca, Deus o pulverizou, o trucidou, o matou. Pode adorar? Canta essa noite, você não está ouvindo? Você adora o que você não conhece. Como é que você rende graças, glória e louvor? Presta adoração. Mas você não conhece. Você conhece o Deus que o seu pai te apresentou, o seu pastor, o seu amigo, que veio de geração em geração. Mas não é o Deus que você estudou, que caminhou junto, que conheceu face a face. Não é um Deus que você discorreu nas Escrituras meses e anos, conhecendo o seu caráter, sua natureza, se relacionando na madrugada, na oração, se coadunando com Ele, no Espírito, então prestando um culto racional. Para você ter uma ideia, abre o Apocalipse 15, todos nós. Apocalipse 15. É a prova dele. Vamos dar uma olhada no Apocalipse 15. Verso 3, Apocalipse 15, 3, olha só. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações.
quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Veja só, isso é um cântico didático. João está nos ensinando aqui, nessa carta do Apocalipse, qual é a causa da adoração bíblica. O que leva uma igreja a adorar? O que leva a igreja a temer? O que leva a igreja a dar glória a Deus? Você dá glória a Deus? Você não dá, você vai saber por que não. Você teme a Deus? Não teme, você vai saber por que não. Você adora de verdade? Você vai saber por que não. O cântico diz que o que leva as pessoas a adorar é o conhecimento de quem Deus é e o que Deus faz. Se você não souber quem Deus é e o que Deus faz, você não pode temê-lo, não pode glorificá-lo, nem adorá-lo. Vamos ver a didática do texto. Olha só, presta atenção. O verso, o capítulo 1, capítulo 15, verso 4. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Olha para mim. O que ele está dizendo? Não há como não te temer. Não há como não te temer. Não há como não te glorificar. Todos vão te temer. Todos vão te glorificar. Por quê? Por causa do verso 3, parte B. Grandes e admiráveis são as tuas obras. O que Deus faz. Quando as pessoas conhecem o que Deus faz, grandes e admiráveis são tuas obras. Agora depois, Senhor Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17, El Shaddai. Ele está dizendo quem Deus é. Justos e verdadeiros são teus caminhos. O que Deus faz. Parte B. Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificar teu nome, pois só tu és santo. Quando as nações forem ensinadas que Ele é santo, quando for ensinado que Ele é todo-poderoso, que grandes e admiráveis são as suas obras, as nações temerão. O povo temeu, o povo glorificou. Agora a adoração. Verso 4, parte B. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Por isso todas as nações virão e adorarão. O que fará as nações adorar? O que fez as nações adorar? O que fez elas darem louvor? A parte última. Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando os atos de justiça são manifestos, quando as pessoas conhecem as coisas de Deus, o que Deus faz, elas vêm e elas vêm. O que fez eles temer? O que fez eles glorificar? O que fez eles adorarem? Conhecer quem Deus é e o que Deus faz. É um cântico de morte. Grande e admirável estão as suas obras. Senhor, que és todo-poderoso, justo e verdadeiro os seus caminhos. Conheci que Ele faz. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o seu nome? Por quê? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão a ti. Por que elas virão? Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos em igreja, em obreiros, em pastores. Façam os atos de justiça de Deus manifestos. Vão de casa em casa, de dois em dois, vão nos púlpitos e preguem quem Deus é, preguem o que Deus faz, diga que Ele é santo, todo-poderoso, que não tem o culpado por inocente, porque todas as nações virão
animador de palco, de um animador de loucura. Levanta as mãos, mais forte, está fraco. Se as pessoas conhecerem os atributos de Deus, ninguém precisa brigar com ele. Elas virão e adorarão, porque elas conhecem os seus atos de justiça, elas conhecem a santidade, e elas não conseguem estar diante de um Deus santo, justo, e ficarem indiferentes. Elas o adoram, elas o louvam. Amém? Porque temos um louvor apático, abatido, pessoas indiferentes na hora da adoração, porque elas não conhecem Deus, os seus atos de justiça. Conhece a Deus, tem e o Filho. Por isso você vê um monte de cara com cara de pastel no YouTube, falando: o que eu estou fazendo aqui? E fala o que está fazendo aqui, o que vem? O que está fazendo esse monte de besta batendo palma e cantando? É outro besta, porque veio fazer parte junto dos bestas. E por que o besta não aplaude, não canta, fica com cara de coxinha vencida? Porque não conhece a Deus, seus atributos, a obra que ele fez. Se esse camarada souber que o coração dele bate, porque Deus o faz bater, que ele vê, porque Deus lhe deu a visão, que as suas artérias não entopem, porque Deus as desentope. Seus atos de justiça. Qual foi o maior ato de justiça? Justificar o pecador sem deixar de ser justo. A cruz. Só a cruz é que o motivo poderia ficar em pé. 3 eternidades. Nós vamos entrar só. Adoração. Adoração. Você viu a adoração dele? Quero vestir suas sandálias, nada. Quero comer o teu prato, Jesus. Oração. Abraça-me, eu estou te abraçando. Olha para mim. Gosto, tem. Ele aqui. Salmo 50, verso 21. Diz assim: escute esse texto. Você pensa que eu sou com você? Deus está dizendo para o povo: você acha que eu sou com você? Você acha que eu como no prato que você come? Você acha que você pode me beijar como beijo na garota? Você acha que você me abraça como abaixa sua mão? Deus dizendo que o povo da terra está humanizando, depreciando, reduzindo a Deus os seus atributos. Você não vai beijar Deus coisa nenhuma, senão você é dizimado em milésimos. Você não vai comer no prato, porque Deus é Espírito. Ele não come prato de ninguém. E Ele está respondendo, refutando essa adoração teocêntrica, dizendo: você acha que eu sou igual a você? Você acha que eu sou homem como você? Que eu sou fraco e limitado pelo mundo? Uma adoração que não consiste no conhecimento de Deus. Isso é blasfêmia. 1 Coríntios 14, 15. Cantarei com espírito, mas cantarei também com entendimento. Cantarei com minha voz, com instrumento de cordas. Louvarei um back vocal, contralto, soprano, tenor. Executarei os melhores dons que me foram dados. Contudo, os farei com conhecimento, tendo em mente quem Deus é, sabendo a quem eu estou proferindo o meu louvor. O apóstolo Paulo diz isso. Adorarei com o meu espírito, cantarei com o meu espírito,
mas também cantarei com entendimento. Então, vós adorais quem não conheceis. Eu só posso adorar um Deus que eu conheço. Para dar a adoração correta, eu preciso conhecer os seus atributos. Quão santo Ele é, quão justo, soberano, eterno, imenso, insofismável, insubstituível, inatingível, imutável. E nós estamos levantando a Deus. Adorando o quê? O Deus que abre porta, o Deus que dá casamento, o Deus que cura caboclos, o Deus humano que eu beijo, que eu abraço, o Deus da proteção, o Deus benigno, o Deus interior, o Deus imediatista, triunfalista, carnal, mundano, o Deus que não tem poder sobre a vontade do homem. Acredite se quiser, os nossos pregadores do meio pentecostal conhecidíssimos disseram que Deus, para tocar na terra, tem que pedir permissão para o homem. Deus, para tocar na terra, tem que pedir permissão para o homem. Blasfêmia, heresia. Salmo 51, Salmo 51, eu li. Deus está dizendo assim para esse século: você acha que eu sou igual a você? Você acha que você está falando de quem? Você acha que você está dirigindo seu louvor aqui? Você não estou sua mão? Você não sou os deuses do comando? E você vê esse louvor tratando isso. O louvor de hoje contemporâneo não só não é bíblico, o louvor tem que ensinar doutrina. O grande meio da propagação da reforma protestante foi os 35 hinos de Lutero. E eles ensinavam a doutrina e os pilares da reforma. Então as pessoas foram contaminadas, influenciadas pelo cântico. Então o cântico de hoje, o louvor de hoje, tem que ensinar a palavra. O que o louvor de hoje faz? Ele é antropocêntrico, ele é ético, ele é visual. Só que tem uma coisa: ele não faz o que é correto, ensinar a doutrina. Não fala a doutrina. Ele faz o errado. Ele ensina uma falsa doutrina. Ele prega e propaga heresia. Induz ao povo a um Deus carnal, humano, fraco. Isso é muito triste. E depois Paulo vai dizer: podem cantar no Espírito, com emoção, com inspiração, mas louvem também com entendimento, sabendo quem Deus é e o que Deus faz. Estamos terminando. Mas o que ocorre quando eu insisto com isso? Quando eu continuo cantando sem conhecer, adorando quem não conhece, congregando, cultuando sem conhecimento. Sétimo e oitavo coisa: idolatria. Sabe por quê? Se eu não adoro o Deus verdadeiro, o único Deus e verdadeiro Deus, se eu não adoro Deus porque eu não conheço, se eu adoro Deus que eu não conheço, se eu sou ignorante quanto ao louvor, ignorante quanto à adoração, ignorante quanto ao conhecimento de Deus, eu não estou adorando o único Deus verdadeiro, mas eu estou adorando alguém. Eu estou levantando as mãos para alguém. Eu estou orando a alguém. Eu estou prestando culto a alguém. Então, se eu estou fazendo isso sem conhecimento de quem Deus é,
Eu estou lançando essa adoração, esse culto a outra. A resposta está no segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso 16. O meu povo fez para si ídolos. A igreja contemporânea está fazendo um Deus com a sua mente, com o seu ventre. Ela não tem conhecimento da santidade, do caráter, dos atributos de Deus, da personalidade e dos suas centenas e milhares de atributos. Então ela faz para si um Deus com a sua mente, um Deus dócil, um Deus domesticado, um Deus inócuo, inofensivo, um Deus que lhe apraz. E quando ela faz um Deus com a sua mente, ela está fazendo o que Israel fez em 2 Reis. Está fazendo para si ídolos. É um ídolo. Está adorando quem ela mesma fez, quem ela gostaria de adorar, quem ela tem prazer em adorar. Então, o que as igrejas modernas estão fazendo quando culturas estão cometendo idolatria, estão cantando, louvando, cultuando, ofertando, dizimando a um Deus que elas fizeram com sua mente, a um ídolo que elas fizeram. Estão cometendo idolatria. Pastor, isso é muito forte, é grave, sério, mas é verdade. Talvez você não está levantando as mãos para o Deus verdadeiro, para o Deus santo e justo, que se ira todos os dias, que é soberano, mas está levantando as mãos para um ídolo que você fez com a sua mente, para um Deus carnal, imediatista, humano, que tolera pecado, que não julga ninguém, que é covarde e fraco. A ignorância de Deus leva a idolatria. Você está vendo centenas de louvores idólatras, centenas de livros que adoram o ídolo, centenas de cultos idólatras, de pastores idólatras, e o Deus deles é o ventre. Meu povo fez para si ídolos, porque fez falta de conhecimento de Deus, falta de adoração. Está vendo a gravidade? Se você está adorando um Deus que veio descendeu dos seus ancestrais, se você nasceu, se você se converteu nos últimos 20 anos, a probabilidade de você não ter a menor ideia do que é evangelho é muito grande. Se você se converteu de 20 anos para cá, porque nos últimos 20 anos a nossa nação foi povoada, catequizada, ela explodiu num neopentecostalismo herético, blasfemo, que não existe nem 1% do evangelho, e que não menciona, ensina nenhuma característica do Deus verdadeiro. Então a probabilidade de você nunca ter adorado, cultuado, crido no Deus verdadeiro, nesse Deus, no Deus da Bíblia. Imagina Deus falando com você quando você está orando. Você pensa que Deus chegou a você? Que reverência é essa para falar comigo? Moisés, quando foi iniciar a caminhada no Sinai, tira-se, tira a terra que pisa sagrada. Você não está falando com o que eu tenho nome. Conhecimento de Deus, idolatria. E sabe onde é narrado isso? Também de forma tremenda. Juízes capítulo 2, verso 10 a 12. O que aconteceu naquela época dos juízes? Foram 300 anos de irregularidade. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles seguiram após outros deuses, que eles adoraram Astarote e Baal, que eles pecaram, que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor,
Eles cometeram idolatria. Baal é o Deus da fertilidade. Eles adoravam o ventre. Fertilidade fala de carne. Carne fala de lascívia, concupiscência, imoralidade. Quando eles serviam outros deuses, presta atenção, o propósito não era só adorar uma estátua. Eles também seguiam os costumes pagãos do povo referente ao Deus adorado. E os costumes dos Baalins, dos seguidores de Baal, eram orgias, carnalidade, pecado. Muitas pessoas estão fazendo a sua própria religião, o seu próprio Deus, para pecarem, para cometerem profanações. É isso que o Evangelho moderno está fazendo. Liberalismo, orgia, libertinagem, com o nome de idolatria. E qual foi a causa da idolatria? De adorar Baal e Astarote? Qual foi a causa da fertilidade? Josué, meu servo, foi burro. E se levantou uma geração, os juízes, após aquilo. Uma geração que não conhecia a Deus, nem as obras que ele fizera. Por que Israel foi levado à idolatria, à imoralidade, aos costumes pagãos? Porque aquela geração não possuía conhecimento de Deus e das suas obras, não conhecia seus atributos, sua santidade, sua personalidade e nem as obras das suas mãos. Então caiu numa profunda, doentia idolatria. Essas são as consequências de não conhecer. Esses são os sintomas. Isso ocorre com a igreja, com um cristão, com um corpo que vive na ignorância. Nós vivemos numa nação que é quase totalmente ignorante do Evangelho, das Escrituras e dos atributos de Deus. Ninguém conhece Deus. Pensam que Deus é do antepassado, o Deus que viu nas gravuras, o Deus que viu nas enciclopédias, que estudou na escola, o Deus que herdou dos pais, mas nunca estudou o Deus verdadeiro, bíblico, autêntico, santo. E todos esses males estão nos afligindo a igreja, a sua vida espiritual, não há temor de Deus, a idolatria. Você está sendo destruído, se corrompendo, se perdendo. Você está se adorando o falso Deus, sem conhecimento, pecando desempenhadamente. E o meu apelo é: conheçamos e prossigamos em conhecermos. Gaste tempo estudando esse livro, procurando saber quem Deus é. Gaste tempo ensinando na sua igreja quem Deus é. Quando eu voltar do Peru, eu vou ensinar sobre os atributos de Deus na igreja durante um ano. Um ano ensinando todos os atributos de Deus. Um ano. Acho que vai dar para a gente aprender o básico. Traga esse conhecimento para os púlpitos, para o discipulado, para o evangelismo. Você sabia que o melhor método de evangelismo é mencionar os atributos de Deus? Você não evangeliza, Jesus te ama. Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. Vem para Deus que você vai ficar feliz. Está enrolado? Vem para Deus que você desenrola. Está solteiro? Vem para Deus que você casa. É empregado? Vem para Deus que você vira patrão. Não. Você começa a evangelizar. Deus é santo. E todo pecado que você comete ofende a santidade. Deus é justo. Não pode deixar de punir o transgressor por causa da justiça. Você está condenado. Só tem uma saída: arrepende-se e crê. Isso é evangelismo.
Sim. Qual é a saída para nós? Conheçamos e prossigamos em Deus. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Desse misticismo maldito, dessas crendices, dessas ataduras que a igreja está, dessa cegueira religiosa, dos pecados que estão em nós como bolas de ferro. Conhecereis a verdade, ela vos libertará da ignorância, das trevas, da falsa teologia, do falso evangelho. Conhecereis o quê? Que verdade? A verdade sobre Deus. Conhecereis os atributos, conhecereis a Deus de quem Ele é, então sereis livres. Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer. Deus estava advertindo Israel através de Jeremias, dizendo: vai haver um dia mau, vai haver dias difíceis, a tentação, o ataque do inimigo, mas não se fie no seu conhecimento. Não ache que a sua sabedoria, olha só, não se glorie o sábio nessa sabedoria, não confie na filosofia, não confie no conhecimento secular, não confie na intelectualidade, nem no forte da sua força. Não confie na sua força financeira, na sua força social, no seu talento natural. Não se fie nisso. Nem o rico nas suas riquezas. Não confie nas riquezas. Não se fie nelas. Não ache que elas vão te libertar, que elas vão te livrar. Nem sabedoria secular, nem talento natural, nem força física, e nem suas riquezas. Ó Laodiceia, mas aquele que se gloriar, aquele que quer vencer o pecado, aquele que quer vencer o dia mau, aquele que quer crescer em imagem do meu filho, aquele que quer se santificar, glorie nisso, em me conhecer, em conhecer a Deus, em conhecer todo o seu conselho, a sua mente, a sua ciência, o seu caráter. Vamos conhecer a Deus. Vamos conhecer a Deus. Você quer que esse encontro seja um divisor de águas na sua vida? Está cansada dessa vida estéril, infrutífera, enfadonha, pecaminosa, sem vida, sem nada? Está cansado de filosofia, livro, teoria, aquele que falou, daquele que falou, que você viu, que você leu? Conheça Deus. Lembra de Jó? Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei que tu és. Meu irmão, deixa essas ternas roupas, por favor. Deixa essas ternas roupas. Pare de crer nos campos de sereia, nas miragens, nas ilusões, nos movimentos que vão e vêm, nos conselhos e sínodos que tantas vezes se contradizem e que não chegam no caminho. A ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. E o conhecimento de Deus. Vamos orar, curva a sua cabeça.